Quero saudar a todos os irmãos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia, quase noite, porque agora no inverno anoitece cedo, Nós estamos aqui com a graça de Deus, Tá friozinho, mas nada do que a palavra não esquente, E eu quero trazer hoje aqui para vocês mais uma palavra, que até poucos dias eu falei com uma irmã de como tem vindo na minha mente, mais precisamente essa frase que diz, eu sou a porta das ovelhas. Então eu peguei a minha Bíblia e fui estudar um pouquinho mais sobre isso. E é interessante, irmãos, a gente analisar, como eu sempre digo, pegar outras traduções também e a gente ler. E agora eu estava lendo aqui, na tradução judaica, que tem portão das ovelhas. Em algumas traduções diz porta das ovelhas e outras traduções portão. Mas na realidade, as duas coisas estão certas. Porque vale lembrar que agora também há poucos dias, como Deus me concedeu essa oportunidade de ir até Israel e eu ver realmente, adentrar pelas portas ou pelo portão da cidade, velha de Jerusalém. Até inclusive a gente entrou pela porta de Sião ou portão de Sião, também pela porta ou portão de Damasco. Então a gente passa a compreender, que as duas palavras estão corretas, na verdade, Porque não deixa de ser uma porta, mas também um portão. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é exatamente sobre essa reflexão que eu tenho feito em relação a essa frase, eu sou a porta das ovelhas. E vale lembrar que, se vocês forem olhar pela internet, existem vários estudos sobre várias partes da Bíblia, inclusive sobre as portas, os portões. Mas o que eu quero trazer hoje aqui para vocês se encontra no livro de João, capítulo 10. Livro de João, capítulo 10. E já aqui nessa minha tradução que eu vou ler para vocês, que é King James, tem um título que diz, eu sou o bom pastor. João, capítulo 10, eu sou o bom pastor. E diz assim, em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Eu vou repetir. Em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. É interessante a gente analisar, que ele chama, as ovelhas e as guia para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que lhes havia falado. Sendo assim, Jesus lhes disse de novo, em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. E é exatamente essa frase que há poucos dias veio na minha mente e em determinadas horas do dia veio novamente essa frase, eu sou a porta das ovelhas. E é interessante nós analisarmos
que existia realmente uma porta que se chamava Porta das Ovelhas. Até inclusive, né, embora essa Porta das Ovelhas ela seja mencionada na Bíblia, e não há um consenso sobre a localização exata, né, em relação às portas atuais. Essa Porta das Ovelhas, né, eles não sabem realmente, né, a sua antiga localização, mas aqui em alguns capítulos anteriores, em João capítulo 5, nos diz assim, que algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda. Então, realmente, né, se nós olharmos a maquete, principalmente, de como era, né, no passado, bem exatamente como eram as coisas, existia realmente, próximo ao tanque de Betesda, uma porta que se chamava Porta das Ovelhas. Então, quando, né, eu creio sim que o Espírito Santo me chamou a atenção com esse verso, eu sou a porta das ovelhas, eu me recordei, né, dessa porta que tinha próximo ao tanque de Betesda. E vale lembrar que até mesmo em relação ao tanque de Betesda, tem vários, né, estudos sobre isso, só que esse local, resumindo, né, que aqui a gente não está, eu não estou também para entrar minuciosamente, né, em cada parte, porque o que vale aqui é essa frase que eu falei, eu sou a porta das ovelhas. Mas como o Espírito Santo me trouxe à mente essa frase, eu me recordei que realmente existia uma porta chamada Porta das Ovelhas próximo ao tanque de Betesda. Então, olha só, gente, que no passado esse tanque também, ele já serviu para umas quantas coisas, inclusive para lavar as ovelhas e também os próprios peregrinos, porque todos nós soubemos que antigamente não era que nem hoje em dia, né, as facilidades muitas vezes de nós adentrarmos em certos templos religiosos para cultuarmos ao Senhor. Antes, né, era estabelecido um local que era o templo em Jerusalém, e como as pessoas moravam em outras regiões, era difícil elas irem em seguida ao templo. Então, né, às vezes tinha pessoas que iam uma vez no ano. Então, quando eles se deslocavam das suas cidades, das regiões onde eles moravam, e levavam, às vezes, até mesmo dias, até chegar ao templo, e muitas dessas pessoas levavam, né, até mesmo cereais, ofertas, né, para deixarem no templo, para, né, expiação de pecados também, como no caso das ovelhas que eram levadas, animais para o sacrifício. Então, quando eles levavam essas ovelhas, principalmente, né, para expiação de pecados, muitas vezes eles chegavam lá, as ovelhas chegavam lá cansadas e sujinhas. Por mais que, né, eles levassem, que a gente sabe que tem ordenanças para tudo aquilo que nós oferecermos, fosse levar, oferecer a Deus, tinha que ser perfeito. Por mais que as ovelhinhas fossem perfeitas, né, das primeiras crias, bonitinha, perfeitinha, mas chegavam lá muitas vezes sujinha. E eles tinham que daí lavar para apresentar bem a Deus, né? Então, quando eles chegavam naquele tanque, eles lavavam, não só lavavam as ovelhas, mas também se banhavam. Então, também houve-se uma época que esse tanque, conhecido por tanque de Betesda, também servia para os peregrinos se banharem, né, antes de adentrarem, né, as portas de Jerusalém, as portas da cidade de Jerusalém, para irem até o templo oferecer, fazer, né, expiação pelos seus pecados e levar aquelas ovelhinhas. Então, aquela porta, eu creio sim, apesar de que, né,
Não há um consenso sobre a localização exata, mas a Bíblia diz que era próximo a esse tanque. Então existia sim essa porta chamada Porta das Ovelhas, por onde daí aqueles peregrinos, né, que iam lá, né, durante as festas, para chegar lá e adentrar as muradas, os muros de Jerusalém, se direcionar até o templo para oferecer as ovelhinhas para expiação dos pecados. E olha que interessante, eles iam exatamente pela Porta das Ovelhas, eles entravam por ali, e eu acredito que, essa porta era chamada Porta das Ovelhas já por conta disso, por conta que ali passavam-se os peregrinos e as ovelhas, né, que iam ser sacrificadas pela expiação dos pecados. E é interessante a gente analisar que aqui Jesus diz, né, sendo assim, Jesus lhes disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. E é interessante a gente analisar, gente, que quando os peregrinos chegavam, né, não nos é pecado, tá, irmãos, a gente conjecturar, né, apesar de que, mais uma vez eu digo que nem sempre estão escritas todas as coisas na Bíblia, até mesmo porque ia se tornar grande demais. Mas quando a gente vai na história, por detrás da história, a gente passa a compreender muito mais as coisas, né? E até mesmo conjecturar como que deveria ser daquela época, né? Então, lembrando que muitas pessoas, né, não podiam estar no templo, né, todos os dias, ou uma vez na semana, ou uma vez por mês. Tinha uns que vinham uma vez no ano e iam fazer a expiação pelos seus pecados. E levavam, né, aquelas ovelhinhas que antes de adentrar as portas, né, banhava-se as ovelhinhas e entravam pelaquela porta das ovelhas. Só que, porém, as ovelhinhas entravam, mas não saíam. E por que elas entravam e não saíam? Porque exatamente por conta disso. Porque elas, né, no momento que o peregrino, as pessoas entravam com as ovelhinhas e iam em direção ao templo para fazer o sacrifício, para que o sacerdote fizesse o sacrifício, lá a pessoa colocava a mão na ovelhinha, olhava nos olhos da ovelhinha e era como se naquele momento a pessoa estivesse transmitindo todos os seus pecados para aquela ovelha. A partir daquele momento, a ovelha já representava aquela pessoa e os seus pecados e acabava sendo sacrificada. Então ela só entrava pela porta, mas não saía. Só que Jesus foi fazer a diferença. É isso que eu achei mais lindo, que quando eu fiquei pensando em relação a isso, e eu digo agora, eu entendi, Senhor. Porque muitas vezes, eu não sei vocês, irmãos, mas eu muito faço perguntas para Deus. Faço pergunta em relação à palavra. E quando eu li essa parte onde Jesus disse, eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá. E eu pensava, como assim? Vai entrar, mas vai sair? Mas, Senhor, se eu entrar pelo Senhor, eu não vou querer sair? Porque eu não entendia, né? Então eu dizia, por que eu vou querer entrar e vou sair depois? Eu não conseguia entender. Até que tempos atrás, inclusive eu já fiz uma live em relação a isso, que eu pude ouvir a voz do Senhor dizendo, isso se chama a liberdade que há em mim. A liberdade que há em mim, porque Jesus, ele nos libertou. E não foi para nós vivermos essa liberdade para dar ocasião à vontade da carne, não. É uma liberdade que só quem realmente, verdadeiramente conhece sabe o que é isso. Que não mais é, né, envencilhado, enganado por nada e nem por ninguém. Hoje eu passo a entender as coisas com maior clareza.
E eu espero também que com a mesma clareza eu consiga transmitir isso para vocês. Porque muitas das vezes eu falo e tem pessoas que não entendem, né? Acham que eu estou me colocando contra a palavra. Não, não, ao contrário, eu estou explicando para vocês a palavra da forma que Deus tem me feito entender. Então, quando Jesus disse, eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá e encontrará pastagens, ele está dizendo que, né, as ovelhinhas não iam mais só passar, só entrar por aquela porta, mas elas iam entrar e iam sair. Porque quantas vezes, irmãos, é interessante isso que as pessoas, até hoje, como eu falei para vocês agora há poucos dias, Deus me deu esse privilégio de ir lá, e eu pude ver com os meus próprios olhos que até hoje, né, esse grupo de fariseus que ainda existem lá no meio deles, eles não entenderam a palavra. Eles acham que certos ritos, né, por muito gritarem, orarem nas praças, eles serão salvos, né? Eles estarão vivendo verdadeiramente o Evangelho. Até inclusive muitos deles, eles nem receberam Jesus como Messias. Porque infelizmente no nosso coração, na mente humana, né, está, eu costumo dizer assim, ó, encalacrado, né? Que infelizmente quando se aprende errado, né, é difícil depois tirar essa crosta de coisas erradas sobre o ser humano. E eles não quiseram se abrir, porque eles acharam que o Messias ia vir, se assentar no trono, né? Fazer que nem os impérios lá dos romanos, lutar contra a carne, né? Tirar os reis lá do trono e Jesus se assentar, porque eles queriam, né, que as cargas de impostos fossem mais amenas, que a vida deles melhorasse materialmente. Então é essa a visão deles até hoje. E como Jesus veio diferente de tudo aquilo que eles imaginavam, eles não o receberam. Então hoje existem esse tipo de farisaísmo até hoje no meio deles. Então depois de estar incrustado, ou coisa ruim de desencrustar alguma coisa, né? Mas glória a Deus que tem muitos, né, que abrem os olhos e os ouvidos para receber esse verdadeiro evangelho, que não nos faz só entrar por uma porta e morrer por conta dos pecados, mas nos faz entrar e sair, porque essas ovelhinhas que entravam por essa porta também representa você e eu. Essas ovelhinhas que muitas vezes esses mercenários, esses trabalhadores contratados, porque diz aqui numa tradução judaica, aqui nessa minha, fala dos mercenários, né? Que diz assim, o mercenário que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge, porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Na outra tradução judaica fala sobre o trabalhador contratado. E ele foge porque ele é contratado. Ele só está fazendo esse papel porque ele é pago, porque ele é remunerado. Então vejam bem, gente, que essas ovelhinhas que chegavam, os peregrinos chegavam, banhavam elas e depois adentravam pela porta das ovelhas com elas, nos representam também. Que muitas vezes nós somos guiados por esses peregrinos que fazem coisas erradas, cometem pecado, mas adentram, né, no templo, passam por aquela porta, né, até mesmo achando brechas, muros por onde pular, para ir lá oferecer sacrifícios, para ir lá fazer ofertas. Quanto sangue derramado, né, de pessoas inocentes, por causa exatamente desses trabalhadores contratados, desses mercenários. Porque, como eu disse para vocês, até hoje as pessoas não entendem. Acham que somente essas expiações, esses sacrifícios, que até hoje, gente, até hoje, vocês sabem disso, tem pessoas que sacrificam animais, achando que vai ser com isso
que eles vão, tipo assim, ó Senhor, aceita esse sangue derramado aqui e encobre os meus pecados. Pecado nenhum será encoberto, a menos que você o confesse e se arrependa e não faça mais. Então aqueles homens que adentravam com essas ovelhinhas lá dentro, né, achavam que poderiam simplesmente dar aquelas ovelhas e sair dali, pronto, agora, né, voltei à minha vida, tudo numa boa, Deus aceitou. Não entendiam o ato de tudo aquilo. Não entendia que pelo simples fato, irmãos, que na Bíblia também diz: acaso eu me agrado de ofertas, de sacrifícios, de sangue derramado? Não, Deus não se agrada disso. Era somente um ato simbólico para vocês colocarem, para eles colocarem na mente que era algo cruel de se fazer. Porque vocês imaginem vocês, irmãos, vocês levarem, adentrarem aqueles muros do templo, chegarem até o templo, na verdade, e colocar a mão numa ovelhinha e ter que olhar para os olhinhos dela. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu já me coloquei muito no lugar dessas ovelhas e eu pensar assim, colocar a mão e aquela carinha me olhando e eu dizer, né, as palavras: eu pequei, fiz isso, fiz aquilo, né? Passar para a ovelha aquilo ali e ela me olhando, eu ia pensar assim: puxa, mas que tipo de ser humano eu sou? Puxa, eu peco, faço coisa errada, depois eu transmito para essa figurinha que está aqui me olhando, que não tem culpa de nada disso, e aí eu achar que tudo bem, tudo numa boa. Era exatamente por isso, para nós olharmos e vermos que alguém inocente está pagando por nós. Alguém inocente está levando a culpa sobre nós. Era para nós pensarmos, sairmos dali contristado, contriste, quebrantado, moído por dentro. E não pecar mais. Não viver mais na carnalidade. Não viver mais para os prazeres mundanos, de tudo aquilo que é efêmero, passageiro aqui na terra. Era de eu nunca mais querer fraquejar, falhar diante dos olhos do Senhor. Mas eles não entenderam. Eles não entenderam. Agora Jesus estava ali naquele momento dizendo: eu sou a porta das ovelhas. E é interessante a gente analisar, irmãos, porque eu acho lindo isso, que Jesus também disse assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, que ao mesmo tempo que Jesus era o caminho, ele era a verdade que conduzia no caminho. Ao mesmo tempo que ele era a porta das ovelhas, ele também era a ovelha. E ao mesmo tempo também ele era o pastor. Porque quando a pessoa colocava a mão na ovelha, era para lembrar, era Deus dizendo que ia vir alguém que ia fazer um único e definitivo sacrifício por mim e por você, que era Jesus. E realmente nós soubemos que isso aconteceu. Ele levou sobre si o castigo que estava sobre nós, foi transmitido a ele. Ele levou sobre si a culpa, levou sobre si as nossas enfermidades. E a palavra diz, né, que o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Porque era a representação de nós colocando a mão sobre Jesus Cristo. Mas quantas pessoas ainda andam de mão dadas com esses mercenários, andam de mão dadas com esses fariseus, que entram até mesmo muitas vezes pela porta, mas não entendem o significado da porta e querem muitas vezes aprisionar, escravizar aquilo a qual Jesus já nos libertou. Jesus já nos convidou para sair para fora, nos fez passar por ele, mas nós não morremos lá dentro como essas ovelhinhas no passado. A gente pode entrar e pode sair e ainda encontrar pastos verdejantes. Olha o que ele diz, vou repetir: eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Você sabe o que significa isso?
Porque não adianta fazer como esses fariseus, muitas vezes só fazerem de conta que passaram, mas não compreenderam. Tem que compreender verdadeiramente. É a palavra que precisa estar no coração de vocês. É a palavra que precisa estar na mente e nas ações de vocês. Porque só assim vocês encontrarão a liberdade em Cristo. Não mais ficarão aprisionadas. Porque, irmãos, tem-se um estudo por detrás disso, que Jesus estava falando, porque até mesmo ele era muito perseguido pelos fariseus, saduceus, que estavam sempre à espreita, e todos nós soubemos para quê? Porque eles não receberam Jesus como Messias. Porque Jesus ia de contra muitas coisas que eles aprenderam equivocadamente. Porque eles acharam realmente que era através dos ritos, de sacrifícios, de toda aquela coisa arada toda, que eles iam ser salvos. Na verdade, aquilo eram tudo prefigurações. Aquilo eram só sombra das coisas que viriam. Mas eles não compreenderam. Eles não conseguiram verdadeiramente adentrar por essa porta, compreender esse evangelho, receber esse evangelho. Eles não conseguiram. Só que Jesus disse que qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá. Mas muitas vezes os fariseus não queriam deixar nem entrar e quem estava dentro também não deixavam sair. Existiam esses sistemas desde aquela época. Não, tu é daqui, tu não pode sair. Se alguém quer entrar, não, tu não é daqui, não pode entrar. É difícil muitas vezes tu conseguir entrar para esse sistema. É difícil. Eles monopolizaram. Até inclusive, eu volto a falar, irmãos, tem pessoas, eu me atrevo a dizer, que tem pessoas estudiosos até hoje no nosso meio que compreenderam errado toda essa forma que Deus usou a nação de Israel. Tem gente que até hoje não compreendeu que era uma nação porque alguém deveria ser, alguém deveria representar. E foi, quando Deus viu um homem com o coração, diferente daquelas demais pessoas que já existiam na época, e escolheu e disse: vem cá, que tu vai ser uma bênção. Vem cá, que através de ti vai ter, todos os povos da terra serão abençoados. Só que tem gente que confundiu. E, inclusive, a própria nação de Israel tem uns que eles não aceitam até hoje que nós fomos enxertados. Não aceitam. Que é difícil compreender, né? Muitas vezes, pela preguiça, pela, aquela coisa de querer que Deus só supra as suas necessidades, a pessoa não busca pela sabedoria. E se não busca pela sabedoria, a compreensão dessas coisas, que acaba, entrando e não conseguindo mais sair, morre lá dentro. E outros muitas vezes não conseguem nem entrar. É ou não é verdade? Agora Jesus é diferente. Nós conseguimos, Todo aquele, irmãos, não existe, mas é só da nação de Israel que são os amados de Deus. Não, somos todos nós. A nação de Israel foi apenas um povo que Deus escolheu para nos representar. Porque muitas vezes a gente diz assim, ai Senhor, faça a tua vontade como no céu, na terra como é no céu. Na terra como é no céu. Então, no céu existe também uma forma, de viver e também de obedecer. Então, assim como é lá, Deus nos dá uma prévia aqui. Então, a nação de Israel é exatamente isso. É de como é a nação no céu. Só que, porém, como eles não entenderam que eles vivem em conflito até hoje, até mesmo entre eles. E assim como nós também,
Muitos de nós não entenderam. Então, irmãos, o que há em Cristo vai além, muitas vezes, do que aquilo que nós podemos imaginar. Porque às vezes tem coisas também que eu costumo dizer que não estão tão oculto assim, mas que infelizmente nós, por preguiça, a gente não consegue enxergar. Então, quando eu dizia, Senhor, mas como assim? Tudo bem que o Senhor é a porta, eu até o entendo. Mas como que eu vou entrar pelo Senhor, né? Aqui quando diz, qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Ok, também entendo. Amém. Mas entrará e sairá? Como assim? Eu vou entrar, mas eu não vou querer sair. Mas hoje eu entendi. Muitas vezes até, né, de sentir o desejo do meu coração de não ir em determinados locais. E eu me senti às vezes pecadora por isso. Senhor, mas eu não sinto vontade. Senhor, mas por quê? E por que isso está acontecendo comigo? Hoje eu entendo que muitas vezes é permissões de Deus, até mesmo umas espécies de sentimentos que nós temos no nosso coração, para que nós possamos ter a compreensão dessas coisas, que há um sistema implantado que infelizmente desde o passado já existia, naqueles que diziam que eram povo de Deus, mas existiam esses sistemas que funcionavam assim. Quem está dentro não pode sair e quem está fora, muitas vezes, dependendo de quem é, não pode entrar. Ou quem entrasse, muitas vezes ali dentro, morria. Porque aprendiam de formas equivocadas. Aprendia que, né, às vezes estava muito limpo exteriormente, eram cheios de salamalecos, como eu costumo dizer, lavavam a mão para comer e, né, faziam uns ritos. Mas depois eram maus com as pessoas, eram maledicentes, não sabiam perdoar porque qualquer coisa já queriam matar realmente. Então quantas pessoas entravam pela porta que não era Jesus Cristo e morriam. E achando muitas vezes que estavam salvos. Por isso que eu falei na última live e eu torno a repetir, que né, teve pessoas que me disseram que é muito melhor abrir igrejas do que, né, outras coisas, do que boates. Até foi me usada essa expressão. É muito melhor que saiam, abram mais igrejas do que boates. No momento eu até, né, pensei, não, poxa, mas é verdade. Só que hoje eu vejo que não. E se vocês me disserem, Marta, mas por quê? Mais uma vez eu repito. Porque ainda a boate vai estar escrito na frente, boate. E você vai ter o poder de decisão de dizer, eu quero ou eu não quero. Como no meu caso, eu vou olhar e vou dizer, eu não quero. E por que que eu não quero? Porque a alegria que o Senhor nos dá, nos basta. A graça do Senhor sobre nós nos basta. E eu não preciso arrastar, como eu costumo dizer, arrastar o meu pé no salão para eu sentir feliz. Eu me sinto feliz aqui dentro dessa minha sala lendo as Escrituras. E tem coisas que daí a gente deixa de fazer. Porque eu já estou feliz, eu não preciso arrastar o meu pé para ser feliz. Então eu vou olhar para aquela placa e vou dizer, não, isso não me pertence mais, isso não me faz mais falta. Agora, uma igreja é diferente. Uma igreja, muitas vezes, você vai entrar naquele aprisco e ao invés, né, de encontrar a liberdade espiritual que você tanto almeja, a cura espiritual, ao contrário. Você vai lá e ainda vai ser morta. Porque tem verdadeiras igrejas por aí que são seitas. A gente sabe disso. Tem muitas denominações que se intitulam só, né, denominações religiosas, mas são verdadeiros, né, matadouros, que muitas vezes as pessoas até te levam, são como esses peregrinos, te levam lá para dentro. Ah, vamos lá no templo, vamos cultuar no templo. E aí você acaba ouvindo coisas horríveis, irmãos. Essa é a realidade. Essa, infelizmente, é a realidade que nós estamos vivendo. Porque são pessoas, muitas vezes, contratadas, que estão sendo pagas
E hoje em dia, irmãos, com as redes sociais por aí, com as redes sociais que estão por aí, e tem surgido de pastor, aos milhares. Então, por isso que eu torno a dizer para vocês, muitas vezes as pessoas entram nesses locais achando que vão achar cura, achando que vão encontrar libertação. Ao contrário, como dizem assim, só estão interessados na lã das ovelhas, mas não verdadeiramente das ovelhas. Por isso que a gente passa a entender, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Porque toda pessoa, irmãos, eu já ouvi também, algum tempo atrás, alguém dizer que o ladrão, na verdade, que Jesus estava mencionando aqui, era a lei, né? Que a lei era como um ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Mas eu não concordo com isso. Caso fosse assim, Jesus não teria dito, eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir. E quem está em Cristo, né, cumpre toda a lei. Então, ele jamais usaria aqui, né, chamando a lei de ladrão. Mas ladrão é todos aqueles que compreendem mal essa lei. Não conseguem compreender a sombra de todas as coisas. É quem daí tenta empurrar para os outros uma mensagem que não condiz com a realidade. E acabam aprisionando as ovelhas. Acabam, né, extorquindo as ovelhas. E era exatamente por isso que Jesus falava dessa forma. Aqui diz assim, né? Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que ele lhes havia falado. Eles não conseguiam compreender. Porque quando uma pessoa está com uma crença no coração, dificilmente ela vai te ouvir. Ela vai querer também te empurrar aquela verdade dela, aquela verdade que ela aprendeu, né? E colocar assim, né? Porque tem pessoas que juram de pé junto às suas realidades, às suas verdades. Mas será que essa realidade, verdade das pessoas está aqui na palavra? Será que essa verdade que muitas vezes as pessoas professam consegue dar a liberdade, a cura a qual elas necessitam? Porque essa aqui eu falo de fonte segura, me curou, me libertou e está me transformando dia após dia. Essa porta que eu adentrei, realmente eu entrei e consegui sair. Eu consegui. E eu entro e saio a hora que eu quero. Porque aqui é a liberdade. Aqui não me aprisiona. Aqui eu posso ir em todo e qualquer lugar e pregar o evangelho a toda criatura. Aqui não é como o sistema farisaico que tu não podia. Aqui não é como todos aqueles que queriam, né, envolver o povo e instigar o povo contra aqueles que verdadeiramente falavam a verdade. Exemplo disso foi o próprio Paulo. O apóstolo Paulo tem um louvor que diz, né? Muito zeloso pela lei foi Saulo. Muito zeloso pela lei foi Saulo. Porque Saulo, irmãos, ele era, digamos que, né? Ele foi instruído, ensinado por fariseus. Inclusive por um filósofo da época, né? Gamaliel. Ele era instruído. Então ele era zeloso, ele era esse tipo aqui, desse tipo de gente aqui, que estava sempre perseguindo Jesus. Mas depois, quando ele adentrou por essa porta realmente, essa porta das ovelhas, compreendeu, aí ele já não matou mais as pessoas. Porque era assim, irmãos, né? Ele perseguia e matava. Ele perseguia e matava. E olha só, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Quantas vezes realmente, né? Quantas vezes a gente vê exatamente sobre isso? Quando vê a aproximação do lobo, né? Dizem que esse lobo aqui é o diabo, né? Mas a gente sabe que o diabo sempre precisa de algo, alguma coisa para ele, né? O leão, né? O diabo anda em derredor rugindo como um leão, procurando alguém que possa tragar. E quando ele encontra esse alguém que possa tragar, é exatamente essas pessoas que ele vai usar contra os outros, né? Então, esse lobo, a gente sabe de que diversas formas ele pode vir sobre nós. E quando esses mercenários, esses contratados vêm, eles, catam o dedão. Catam o dedão. Eu sei, irmãos, que tem muitos que, né, de repente não vão concordar comigo. Mas hoje em dia é difícil. É muito raro vocês acharem quem realmente, né, esteja ali disposto a entrar numa batalha contigo. É difícil você encontrar alguém que verdadeiramente se posicione do teu lado e queira enfrentar, né, esse lobo contigo, que vem de várias formas e situações. Não, eles, catam o dedão. Por quê? O mercenário, que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge, porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Outra tradução diz: o trabalhador contratado foge, porque é assalariado e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Eu sou o bom pastor, vou repetir, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Vocês têm conhecido a voz do bom pastor? Vocês têm certeza, irmãos? Eu vou continuar aqui, mas daqui a pouquinho eu vou dizer algo profundo sobre isso. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e entrego minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Vejam bem, quando Jesus disse isso, né, tem estudos que dizem que Jesus estava se referindo ao aprisco, à nação de Israel, né? Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Ainda tem pessoas que não são dessa nação de Israel, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Tá errado? Não, não tá errado. Não está errado. Jesus está falando isso. Mas qual o sentido disso? Qual é o sentido hoje para mim e para você isso? Sabendo que muitos até mesmo já partiram daqui que nunca foram até a nação de Israel, nunca foram até o país, nunca foram lá. Então, o que isso significa? Mas um dia, quando soar trombetas e os mortos ressuscitar, um dia todos nós vamos para lá. Será que é só isso que significa? Será que é só isso? Ou Jesus não estava nos transmitindo uma ideia ainda mais profunda sobre isso? Principalmente para os fariseus, os saduceus, os mestres da lei daquela época, que estavam sempre de butuca ao redor, ouvindo ele, para ter uma acusação contra ele? Será? Olha só, gente, é fácil nós entendermos, mais uma vez eu volto a dizer, quantas vezes
Erguem-se templos e colocam o nome de igrejas, mas que na verdade são verdadeiros abatedores, matadores da fé. E fazem as pessoas ficarem presas ali. Daqui tu não vai, daqui tu não sai, lá tu não pode ir, aqui tu não pode ir, lá tu não pode fazer. Exatamente como estava a mentalidade dos fariseus daquela época. Não pode isso, tu não pode aquilo, tu não pode ir lá, tu não pode fazer isso. Estavam sempre de butuca. Assim como hoje muitas vezes estão sempre de butuca. Para ver se tu tá, com as mãos limpas, com as exterior muito bonito. Mas Jesus já dizia para aqueles lá, porque não adiantava, por dentro eram sepulcros caiados. Estavam mortos, fedendo. Não ia adiantar só ter cara de fariseu, postura de fariseu, mas ser podre por dentro. Não adianta ser só cara de crente, roupa de crente, mas ser podre por dentro. Não. Além de que estariam matando outras pessoas. Abro uma janela aqui para dizer, não sou contra irem nos templos religiosos. Sou contra? Não. Jesus proibiu? Não. Jesus ia nas sinagogas, pregava lá. Mas Jesus tinha a liberdade de ir e vir. Ele tinha liberdade de ir e vir. Vocês estão entendendo? Ide por todo o mundo. Vai. Não fica limitado. Vai. Você não vai entrar e não vai poder sair. Você vai entrar e vai sair e vai encontrar pastos verdejantes. Porque tem pessoas que não são desse aprisco, mas que Jesus vai chamar. Que Jesus está chamando. E a gente sabe que um aprisco não é, localizado, pessoas não são localizadas numa região só, numa nação só. Eu falo, irmãos, por experiência própria, que muitas vezes Deus tem que nos retirar do nosso comodismo. Nunca esqueço e jamais vou esquecer que um hino, irmãos, que eu estava, nos dias que antecediam da minha viagem para Israel, surgiram lutas de tudo que é lado, e eu digo, Senhor, como que eu vou sair desse jeito? Como que eu vou sair desse jeito? E Deus falou comigo através de um louvor. E disse, vai para o campo de batalha. Vai para o campo de batalha que eu vou estar contigo. Vai para o campo de batalha que eu vou, estar te guardando. E eu fui. Eu não tinha entendido campo de batalha. Campo de batalha. Eu vou viajar. Campo de batalha. Mas hoje eu entendo. Por que era um campo de batalha? Eu ia ver nações diferentes e realidades diferentes. Que infelizmente nossa mente por às vezes está só num aprisco. A gente não conhece essas outras ovelhas. Que também Jesus está falando. Aqui ele disse, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. As quais devo da mesma maneira trazer. Trazer para onde? É lá para a cidade. Não. Trazer para passarem por essa porta. Trazerem para serem enxertados. Trazer para ter essa liberdade de entrar e sair. As quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Que apesar de uns morarem no Brasil, outros na África, outros em Israel, outros no Paraguai, Uruguai, Argentina, Estados Unidos e por aí vai, são nações, realidades diferentes. E nós temos que abrir a nossa mente, que são pessoas diferentes de nós. Pessoas até mesmo com características diferentes das nossas. E nós temos que abrir a nossa mente para isso. Nós temos que abrir a nossa mente para isso.
Caso contrário, todo e qualquer templo que for erigido, construído, só vai fazer com que as ovelhas entram e morram, sejam sacrificadas ali. Nós precisamos entender isso. Porque muitas vezes quando eu vejo irmãos compartilhando alguns vídeos, aonde estão mais precisamente, enaltecendo Satanás, me cai os queixos. Jesus não nos chamou para falar de Satanás. Jesus não veio para nós colocar glória a Satanás. Inclusive um dia eu perguntei, porque tanto me disseram que Satanás era uma figura que o próprio homem, porque tem umas pessoas também que não entendem e já pegam contra os pastores, ferozmente contra as igrejas, porque não querem compreender a realidade das coisas. E aí começam a dizer que foi o homem, no sistema farisaico, que inventou a figura do diabo, mas que o diabo não existe. Que bom se não existisse, né? Que maravilha se não existisse. Mas existe. E um dia eu perguntei para o Senhor, e até inclusive as pessoas que dizem isso, porque não está escrito na Bíblia a história de Satanás. Aí um dia eu perguntei para Deus, realmente, não tá, não tá. Especificadamente não. E aí um dia Deus me levou, Tá vendo esse relato aqui? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a figura desse aí, do inimigo da alma de vocês. Só que foi colocada dessa maneira porque a Bíblia não era para enaltecer ele. Ele é tão baixo, tão vil, que ele não é digno de estar escrito explicitadamente nesse livro sagrado. É por isso que está escrito assim. Mas eu sei que aquele que tem discernimento vai entender, diz o Senhor. Então eu pude compreender que realmente nem nas escrituras não é para enaltecer o diabo. Mas me cai os queixos quando às vezes as pessoas saem, o diabo isso, olha, o diabo vai te pegar, o diabo vai isso, o diabo vai aquilo. Vai se tu der espaço. Vai se tu não compreender a palavra. Vai se tu estiver dando bobeira. Vai se tu não viver uma vida realmente, se tu não passar por essa porta. Agora, quando tu passa por essa porta, meu filho, não tem diabo que possa com a tua vida. Não tem. Já foi vencido na cruz do Calvário. Então, olha só. As pessoas muitas vezes sofrem, choram, se entristecem. Pouca coisa. Porque o pior, o inimigo das nossas almas, Jesus disse que o Espírito Santo, quando viesse, ia nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o do juízo é justamente isso. Porque o príncipe deste mundo já está condenado. E muitas vezes as pessoas, por não saberem disso, dão legalidade a Satanás. Abrem brechas para Satanás. Então, entrem por essa porta. Entrem por essa porta e vivam o que Deus tem para vocês. Porque aqui diz, entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu sei que de repente alguns estudiosos podem não concordar comigo, podem vir lá com várias palavras, mas em resumo, é isso. O que Jesus estava dizendo, ensinando até mesmo para os discípulos que estavam junto com ele, porque ele disse, vem que eu vou ensinar vocês a serem pescadores de almas. O que isso significa? Conquistadores de alma, Que eles iam saber, iam viver lado a lado com essa porta, com essa verdade, com esse caminho. Porque, como eu disse, ao mesmo tempo que ele é o caminho, ele é a verdade que conduz o caminho. Ao mesmo tempo que ele é a porta das ovelhas, ele também é o bom pastor e também naquela época simbolizava aquelas ovelhas que entravam. Mas ele já morreu uma vez só por sacrifício de nós todos.
Hoje nós temos a liberdade de viver em Cristo, mas infelizmente tem contratados, assalariados, mercenários que até hoje fazem como os fariseus, que querem adentrar, né, com as ovelhas, mas não querem que elas saiam. Não deixam elas viver a liberdade que há em Cristo Jesus. E aqui diz, né, entrará e sairá e encontrará pastagem. E olha só, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Que plenitude de vida é essa que você tem tido? Será que você tem entendido realmente quem é a porta, que porta você está entrando? Outra coisa, irmãos, que eu acho interessante, que é em relação aqui, ó, quando Jesus diz isso aqui, ó, deixa eu até ver bem direitinho aqui, irmãos, que diz assim, ó, assim como o Pai me conhece, eu a conheço, eu conheço o Pai e entrego minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. E aqui também diz, irmãos, que, né, as ovelhas conhecem a voz do pastor. E o pastor, né, quando chama elas para fora, vai na frente delas. E é interessante a gente analisar que, né, diz que as ovelhas, os animalzinhos mesmo, diz que elas têm uma visão, elas não conseguem enxergar direito para frente, né? A visão delas melhor é a lateral, né? Por isso que muitas vezes elas nos olham de ladinho, assim, né? Que a visão dela é melhor aqui. Então, na frente, elas quase não enxergam muito a visão na frente. Então, diz que o pastor, né, naquela época já sabia disso, então o pastor se posicionava na frente delas. E com o próprio cajado, né, ele falava, né, ei ovelhas, não sei da forma que eles, né, se comunicava, o pastor, elas reconheciam a voz. Não é a visão, porque elas quase não tinham a visão, não conseguiam enxergar, né, a frente. Então elas reconheciam a voz e aí elas saíam do aprisco atrás do pastor, porque o pastor tinha esse dever com as ovelhas, né, de levá-las durante o dia até uma região que tivesse pastos verdejantes e água para elas comer. E depois, ao entardecer, ele retornava com elas até o aprisco. Então ele ia adiante delas e com o cajado na mão, que quando ele não falava, não gritava, ele batia com o cajado no chão. Porque enxergar, elas podiam não enxergar muito bem de frente, a não ser nas laterais. Mas elas podiam ouvir o barulho do cajado. E aí elas iam seguindo o pastor, pela voz e pelo barulho do cajado. Vocês estão entendendo? Mas será que eu e você temos reconhecido a voz do pastor? Ou estamos seguindo qualquer um? Será que nós temos ouvido o som do cajado? Ou só querendo que o cajado nos console? Será? Porque quantas pessoas, irmãos, e é isso que eu tinha falado anteriormente, que eu ia falar uma palavra sobre isso, que infelizmente, irmãos, infelizmente, porque quando eu digo assim, ó, que é melhor às vezes ter um João Batista no deserto do que várias Jezabéis no palácio, né? Porque quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas agora com as redes sociais, por mais que as pessoas não dizem, é isso que elas querem, é dinheiro, são mercenários, são contratados, porque no momento que você curte, no momento que você compartilha, no momento que você se inscreve num canal desses mercenários, desses contratados, vocês estão contratando eles para falarem mentiras para vocês, para falarem meias verdades. E por que eu digo meias verdades? Porque alguma coisa eles falam que está aqui. E às vezes por conta de uma coisa que eles falam do que está aqui, vocês tudo correm atrás desse mercenário que não é o pastor.
ouvem a voz os ensinamentos desses contratados que falam o que vocês querem. E dentro da casa de vocês, irmãos, prestem bem atenção o que eu vou dizer para vocês. Porque vai começar, já começou, de pessoas com possessões demoníacas. Por quê? Ah, Marta, mas tu falou que o inimigo não tem mais poder na vida daquele que entra pela porta e escuta a voz do bom pastor. Mas infelizmente aqueles que muitas vezes seguem esses mercenários, esses contratados, eles estão abrindo portas no mundo espiritual e dando legalidade para legiões de demônios entrarem na casa e na vida de vocês. Estão dando legalidade. É como se vocês, quando vocês curtem, quando vocês compartilham, se inscrevem nesses canais, desses mercenários, é como vocês estivessem assinando um contrato. Eu, fulana de tal, estou aqui dando a minha palavra que esse falso profeta, que esse anticristo, que esse mercenário, que esse contratado assalariado, né, tem todo o poder e autoridade, e aquilo que está sobre ele também tem autoridade de entrar na minha vida, na minha casa, na casa dos meus parentes, e é isso que vocês fazem. Principalmente quando é pai e mãe. Pai e mãe têm uma autoridade que vocês não têm noção. Se eles assinarem um papel, se eles empregarem a palavra, se eles assistirem essas coisas, eles abrem brecha até nos filhos. Até nos netos. Até terceira e quarta geração. E tem pessoas, irmãos, eu afirmo mais uma vez para vocês que tem pessoas que se dizem crente, que frequentam igrejas, mas que estão muitas vezes, com possessões demoníacas. E muitos falam até línguas estranhas. Mas por estar indo atrás dessas vozes estranhas e achando que é a voz do bom pastor só por causa de meias verdades que eles falam, mas que só falam muitas vezes palavras que só massageiam o ego de vocês. Aí vocês, glória a Deus, aleluia, ai, tu viu como falou, ai, acertou, falou todinha a minha vida. Sim, se o diabo tá ali citando toda a tua vida para eles, não vai acertar como? Não vai acertar por quê? Palavra, irmãos. Palavra. Quer libertação? Palavra. Quer a cura? Palavra. Esse caminho aqui. É essa verdade aqui. É essa aqui e não existe outra. Ah, Marta, mas foram homens, distorceram. Mas procura. Pede, bate. Não deixa mais ser enganado, irmãos. Não abra mais portais no mundo espiritual. Porque até nisso o inimigo quer imitar as coisas santas de Deus. Assim como tem a porta das ovelhas, tem a porta dos infernos. Ah, mas a palavra diz que as portas dos infernos não prevalecerão. Não prevalecerão. Quem está em Cristo? Quem entrou por essa porta aqui, realmente a porta do inferno não prevalece. Mas não entra para te ver o que acontece. Não entende verdadeiramente como aqueles fariseus não entendiam para te ver o que acontece na tua vida. Teve uma vez que um irmão disse que muitos falam de mal dos fariseus e tal, mas que ele ainda preferia ser fariseu do que outros nomes lá. Eu já digo que eu prefiro ser de Cristo, nem fariseu nem saduceu.
Porque tem fariseus que até hoje não entenderam que não são os ritos que vão salvar, que não são, né, os sacrifícios que vão salvar, porque não é as obras muitas vezes justas que nós realizamos que vão nos salvar. A palavra diz que não serão pelas obras para que ninguém se glorie. Mas a gente também compreende que a fé sem obra, condizente com aquilo que a gente prega, só a fé por si só também ela não salva, porque não vai adiantar eu dizer, como muitos dizem, mas eu creio. Tá, mas e cadê a ação? Cadê a obra de acordo com a palavra? Cadê? Então, é essa palavra, irmãos, que eu quero deixar para vocês hoje. Que Deus está dizendo que Ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta, e quando vocês entram por essa porta, não existe sistema que escravize vocês, que se aproprie de vocês, como se vocês fossem, né, algo pertencente a eles. Mas na hora que vocês precisam, eles fogem, porque quando eles vêm se aproximar, as dificuldades, eles não estão dispostos a pagar um centavo para estar do teu lado e lutar com você. Então cuide, irmãos. Cuidem nisso. Cuidado da forma que vocês têm visto essas coisas. Porque não vai adiantar vocês só se intitularem de um aprisco se vocês não adentrarem por essa porta. É essa porta que hoje está chamando vocês para fora, para que vocês vivam essa liberdade em Cristo Jesus, sem dar ocasião à vontade da carne, mas vocês poderem entrar e sair livremente, e comer e encontrarem pastagem verdejantes para vocês. Vocês nunca mais sentirão fome, vocês nunca mais sentirão sede. Irmãos, hoje eu sei o que isso também significa. Eu sei o que significa isso. Quando Jesus disse para a mulher samaritana que se ela bebesse daquela água, ela nunca mais teria sede. E ela disse, então dá-me, Senhor, dessa água. E eu pensava muitas vezes, como a mulher, eu digo, meu Deus, mas como assim? Como assim eu não vou precisar mais beber? Hoje eu entendo que eu não preciso estar bebendo qualquer água choca das redes sociais. Porque a minha alma está, saciada a sede. Eu não preciso mais comer qualquer veneno na panela que me oferecem, porque eu sei distinguir que há veneno na panela. Então, por isso que eu passei a entender que ele disse que quem toma dessa água jamais terá sede. Jamais terá necessidade apenas de se assentar num banco, muitas vezes para ouvir coisas que massageiem o ego. Coisas que muitas vezes caem aqui, dá só um glória a Deus, mas já sai pelo outro ouvido, não deixem entrar no coração. Eu passei a compreender que essa palavra realmente sacia a sede da gente. Que eu não sinto mais sede de nada, irmãos. Não sinto mais vontade de sair, arrastar meu pé no salão. Não sinto mais desejo de ter que fazer algo, alguma coisa para matar algum vazio, para preencher algum vazio, alguma coisa. Não, nada. Nada. Eu espero, irmãos, que um dia verdadeiramente todos possam tomar dessa água livremente e deixar que saiam. Hoje uma irmã me falou isso, eu achei tão lindo. Eu achei tão lindo, irmãs, que ela me mandou uma ministração. E eu não costumo, às vezes, assistir muitas ministrações, como eu disse para vocês, quem lê a palavra está saciado. Eu não preciso porque eu tomo cuidado, porque eu nunca sei quando, a não ser que o Espírito Santo diz, não vai, que é mercenário, que é um trabalhador contratado, assalariado, não escuta. Então eu não escuto porque eu me alimento aqui dessa palavra. Aí quando ela mandou um recado, disse, olha,
e falou sobre umas palavras, né, de deixar fluir. E quando eu fui ouvir aquela ministração, realmente eu entendi o recado de Deus. Eu entendi que agora, nesses últimos meses que eu tenho vivido, às vezes eu me sinto tão pecadora, tão iníqua, tão perversa diante de Deus, dessa santidade de Deus, que eu não me sinto, às vezes, nem com coragem de orar, elevar minha voz para Ele. E aí Ele tem falado comigo e medito que é para mim viver a palavra. E eu não entendi, irmãos, eu não estava entendendo. Eu disse, como assim, Senhor? Mas eu estou vivendo a Tua palavra. Como assim, Senhor? E eu não entendia, e eu tentava analisar tantos fatos na minha vida, da forma que eu estava procedendo, o que eu não estava entendendo afinal. Que Deus estava, eu sentia que Deus estava me mandando eu viver a palavra. Eu dizia, mas Senhor, mas mais do que eu vivo, o que eu vou fazer então? Só que Deus me fez enxergar algo, irmãos. Que muitas vezes, eu vou só usar um exemplo aqui para vocês. Só um pequeno exemplo. Muitas vezes a gente diz assim, ó. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Oh, glória a Deus, bonito, né? É lindo. Muitas vezes a gente pega isso. Só que quando chega determinadas situações até nós, de injustiças, de coisa, o que a gente faz? Ah, vamos levar para Deus, vão levar para Deus. Sim. É errado? Não, não é errado, vamos levar para Deus. Mas a gente não pode só levar para Deus e... Oh, Senhor, faça justiça. Como hoje mesmo eu coloquei uma palavra aí, né? Senhor, faz justiça. A Tua palavra diz que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Peleja por nós. Olha o que estão fazendo por nós. Viva a palavra. Viva a palavra. Viva a palavra! Bem-aventurado, felizes serão aqueles que têm fome e sede por justiça. Quando eu sinto fome, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar sentada aqui? Não, quando eu sinto fome e sede, eu levanto, vou lá e vou preparar minha comida e vou comer. Quando eu tenho sede, eu vou, pego a minha água e vou beber, eu vou atrás. Quando eu estou com fome, o meu corpo físico está com fome e sede, eu vou atrás. Então, viva a palavra. Se tu está com fome e sede de justiça, um exemplo que eu estou citando, então viva a palavra. Levanta e vai fazer o que está dito na palavra. Viva a palavra. Porque muitas vezes é fácil a gente pregar e dizer que está vivendo a palavra. Só porque às vezes não faz algumas coisas, né? Deixou de fazer certas coisas. Tá, mas e aí? Quando realmente, né? Você está diante de um problema, diante de uma situação, você apenas se ajoelhar e entregar para Deus. Não se esqueça que dentro de nós existe algo pertencente a Deus que se chama Espírito. E muitas vezes nós dizemos que, né? É o templo, a morada do Espírito Santo. Ah, que o Espírito Santo nos guia. Nos guia. Então deixa ele guiar. Deixa ele fazer através de você. Deixa do teu interior fluir rios de água viva. Para que as outras pessoas, através do teu posicionamento, não só baixar a cabeça e entregar para Deus, mas realmente, né, demonstrar que tem Deus na vida e fazer as coisas acontecer. Para que através dessas tuas ações, Deus seja glorificado. Aí a gente passa a entender. Então hoje também eu passei a entender quando a irmã me entregou aquele recado, sim, eu enxerguei sim como da parte de Deus para deixar fluir e aquilo bateu com o que já vinha, né, dizendo na minha mente, viva a palavra, Marta. Não quero só que tu pregue,
Eu quero que tu viva a palavra, Marta. Viva a palavra, Marta. Viva a palavra. Faça as coisas acontecer. Porque eu estou dentro de você. Eu serei contigo. Eu sou na tua vida. É Deus que faz, irmãos. Quando nós nos posicionamos, quando nós corremos atrás daquilo que estamos necessitando, como está na palavra. E a palavra não mente, ela diz que nós entraremos e sairemos e encontraremos pastagens. Vamos matar nossa fome. Vamos matar nossa sede. Nós teremos, aqui diz, vida em plenitude. E quantas pessoas ao ver a gente viver verdadeiramente essa palavra, Deus falará com elas através dessas nossas ações. Porque muitas vezes as pessoas só querem pregar, e se esquecem de viver. E se esquecem de viver a palavra. Às vezes é fácil dizer, né? Vamos praticar a palavra. É fácil praticar nas coisas obviamente claras. Mas eu quero ver praticar, viver essa palavra quando você tem que se posicionar contra um rei. Quando você tem que se posicionar contra uma autoridade. Quando você tem que confrontar alguém que tem uma insígnia, que tem um DR na frente, que muitas vezes usa dessas insígnias para te amedrontar. Mas eu quero ver você se posicionar. E Deus quer posicionamento. Deus quer que, a gente entre pela porta, reconheça a voz do bom pastor e siga ele pelo som da sua voz e pelo barulho do seu cajado. Que não é só para consolo, como muitos acham, mas que é também para correções, varadinhas em quem precisa de correções. A palavra é assim, mas é libertadora, é transformadora, transforma a vida do mais vil pecador. É essa palavra, irmãos, que eu trago para vocês nessa tarde. É essa palavra que eu digo para vocês. Porque não vai adiantar depois vocês baterem no peito. Ah, eu sou cristão. E tá defraudando o teu irmão. Não vai adiantar você bater no peito e se intitular justo porque tá fazendo as coisas certas, mas estiver agindo com parcialidade, somente puxando brasa pro teu assado e deixando que o teu irmão, coma carne crua e estragada. Não vai adiantar. Se você fala uma coisa, mas faz outra diferente. Não vai adiantar você só se intitular de crente, de cristão, se você não ter o verdadeiro caráter desse bom pastor. Se você não ter a honestidade, a hombridade dessa porta das ovelhas. Que não é como esses mercenários, esses covardes, que somente às vezes entram, muitas vezes com as ovelhas, mas não deixam elas sair porque lá acabam com a vida delas. Mas você vai entrar e vai sair. Nessa porta, essa porta é diferente. Você nunca mais vai ser enganada por nada, nem por ninguém, entendam isso. Você vai poder até, inclusive, irmãos, já me aconteceu isso de alguém me convidar para ir num determinado local para ver se realmente ali tinha a palavra do Senhor. Eu posso ir, irmãos, em qualquer lugar. Eu falando aqui. Mas eu vou saber o que aquela pessoa está falando que é de acordo com a palavra ou o que não é. Eu vou reconhecer quando, essa é a voz do pastor. Essa aí não é. E é tão bom quando a gente entende isso. A gente
toma a água que Jesus estava oferecendo à mulher samaritana. A gente nunca mais sente sede. A gente nunca mais, né, toma uma água falsificada, a gente reconhece. Então, é isso que eu digo para vocês nessa tarde, irmãos. E mais uma vez repito, cuidado. Mais uma vez eu também vou repetir, porque tem irmãos, às vezes já me olhando de canto dos olhos, que eu prego contra as igrejas. Estou pregando contra o sistema, muitas vezes implantado em muitas igrejas, que é o mesmo sistema que esses fariseus tinham na época, que Jesus estava indo contra. Porque eles escravizavam, atavam fardos pesados demais nas costas das pessoas, que nem mesmo eles estavam dispostos a carregar. Eu não sou contra. Eu até costumo dizer assim, ó, que às vezes tem cristão, tem pessoas, que é que nem, pessoas nas igrejas são que nem peixes no aquário. Se retirar o peixinho do aquário, o peixinho morre. Então é melhor o peixinho estar no aquário, mas ter vida. Então eu jamais vou pregar contra as pessoas irem nas igrejas. Não, ao contrário, podendo ir, vão. O que eu estou dizendo para as pessoas é conhecerem a voz do bom pastor, adentrarem pela porta, porque à medida que vocês fizerem isso, vocês vão entrar e vão sair, vocês vão ter liberdade em Cristo. Vocês não vão estar mais presos a sistemas. Vocês vão saber ir até em determinadas igrejas e vão saber reconhecer quando a voz do pastor e quando não é. Quando, né, vocês vão ter aquele filtro. Ah, isso aqui não é, eu não vou absorver. Ah, isso é, vou absorver. E vão estar se alimentando. Porque eu conheço pessoas, irmãos, que não precisam ir em muitas igrejas, em muitos cultos, porque elas fazem os próprios cultos todos os dias, né? Oferecendo o próprio corpo a Cristo. Amém? Se eu penso que elas não vão ser salvas só porque não estão, né, indo periodicamente, constantemente, não. Se no passado as pessoas às vezes iam uma vez no ano. Agora, se a pessoa realmente, né, não está pautado na palavra, não consegue entrar por essa porta, quanto mais tu ir, melhor. Quanto mais tu ir, melhor. É como eu disse, é que nem o peixinho que tá lá dentro, né? Que tem pessoas que infelizmente, né, se tirar dali de dentro, morrem. Infelizmente essa é a verdade. O que não é o meu caso. Se algum dia, né, viesse leis que fechassem os templos religiosos, que nem tem em certos países, que não podem fazer nem nas casas, que se descobrem, vão lá, matam, que nem na época de Jesus, era mais ou menos por aí. Onde descobriam, por isso que eles faziam em casas das portas fechadas, porque eram perseguidos. Mas por mais que viesse leis que fizessem isso conosco, eu tô tranquila. Porque eu não pautei a minha fé em templo, porque eu sei que chegará um dia que realmente, né, assim como o templo lá em Jerusalém, não ficou pedra sobre pedra. Mas esse templo aqui, que é a morada do Espírito Santo, eu gosto de cultuar todos os dias. Mas infelizmente tem pessoas que não são assim. São esses peixinhos que não dá para tirar de dentro do aquário. Só que tem que se tomar cuidado, seja peixinho ou peixão, tem que tomar cuidado. Porque os sistemas estão aí implantados em todos os locais. E sempre num sistema tem um sistema maior, muitas vezes por cima, que tem que se obedecer. Caso contrário, né, a gente já sabe como é que funciona. Então, muitas das vezes tem muitos que são obrigados a fazer uma coisa e... Por isso que eu digo, às vezes a ovelhinha entra e, né, não tem o poder de decisão, entra e morre lá dentro. Não sai. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender o que eu estou falando.
E se não entenderem, como eu sempre digo, é só me chamar no privado, no WhatsApp, que eu vou sentir o maior prazer de conversar com vocês em relação a isso. Até de repente, se são contra alguma coisa, não tem problema. Só a única coisa que eu não quero é que escrevam na live ali, façam debates, né, ali, que não é esse o meu interesse. Podem me chamar no particular, no privado, que nós vamos conversar sobre isso. Agora, eu estou aqui para transmitir sempre aquilo que o Espírito Santo me direciona dentro da verdade. E hoje foi em relação à porta das ovelhas. Para que vocês, né, entrem por essa porta. Não sejam mais escravizados, aprisionados por sistemas implantados no meio religioso. Assim como tem na política. Em todo lugar, infelizmente, tem esses sistemas mundanos que estão muitas vezes matando as ovelhas, ou também às vezes interessadas só na lã das ovelhas, mas não interessando realmente, né, na ovelha em si. Por isso que fogem, né? Vem o lobo, eles fogem e as ovelhas ficam à mercê, e aí caindo nesses golpistas aí nas redes sociais que se fazem passar por profetas, pastores, líderes religiosos, né, pregadores, missionários. E aí as ovelhinhas se vão tudo atrás, confundindo a voz do bom pastor. Porque não tem uma visão espiritual boa, não conseguem entender, compreender e seguem qualquer um. Curtem qualquer um, abrindo portas no mundo espiritual e dando legalidade para Satanás que anda em derredor agir na vida de vocês e através de vocês. É isso que está acontecendo, irmãos, infelizmente. Mas eu não quero mais me alongar aqui, porque eu tenho certeza que todos vão entender a mensagem de Deus para vocês nessa tarde. E quero, né, antes de me despedir, fazer uma oração, me incluindo junto sempre. Senhor, meu Deus, meu Pai que estás no céu, em primeiro lugar, Pai, te peço perdão. Peço perdão, Pai, eu sempre digo isso. Se eu fiz ou deixei de fazer algo, Pai, me perdoa. Se eu fiz, o Senhor reconhece, o Senhor conhece o mais profundo dos nossos corações e sentimentos, sabe a intenção pela qual eu fiz. Mas se eu fiz errado, me corrija, Pai. Me conduza dentro da tua verdade, desse caminho que é transformador e libertador. Eu te peço, Pai. Senhor, eu te coloco, Pai, nas tuas mãos também todas essas pessoas que assistiram ou ainda vão assistir essa live. Dê a compreensão exata, Pai. Dê a compreensão exata, que elas possam entender a tua palavra, que elas possam reconhecer a tua voz. Eu te peço, Senhor, porque quantos têm aparecido nas redes sociais, Pai? Quantas pessoas, mercenários, contratados, assalariados, que estão ali apenas com interesse na lã das ovelhas, estão com interesse no dinheiro que as ovelhas podem proporcionar a elas, e não estão, Pai, olhando verdadeiramente para aquilo que elas necessitam, que é a tua palavra. Mas dê um entendimento, Pai, de visão espiritual a essas ovelhas, que por mais, Pai, que muitas vezes elas não possam até não enxergar direito, como as próprias ovelhinhas, realmente a natureza delas é assim, mas que elas possam ouvir a tua voz, que elas possam, Pai, compreender. Eu te peço, Pai, que elas possam viver mais, assim como o Senhor tem me chamado para viver a tua palavra, para me posicionar em relação à tua palavra, para praticar em coisas, sim, em obras, sim, mas entender o real significado de viver. Que muitas vezes a prática da palavra não é só em momentos bons, não é só em coisas que, né, ou vai arrancar aplausos e elogio das pessoas, mas viver a tua palavra também é se posicionar diante das injustiças, se posicionar diante de tudo aquilo que é contraditório à tua palavra, se posicionar teu caráter de cristão.
e ter a coragem de dizer se está errado, está errado. Não ficar com receio, com medo, só porque de repente é alguém que a gente vai ter que confrontar, que leva um título. Mas que nós possamos ter coragem, assim como teve coragem o profeta Natã de encarar o rei Davi e dizer aonde ele estava errando. Que nós tenhamos o mesmo posicionamento de Natã. Que não sejamos covardes. Que muitos de nós têm sede e fome de justiça pelas tantas injustiças que estão acontecendo pelo mundo afora. Mas muitas vezes a gente diz que tem essa fome e sede, mas não tem o posicionamento de quem realmente está com fome. Não tem o posicionamento de quem realmente está com sede. É por isso que não estão sendo fartos, diz o Senhor. Mas nós temos que agora, como a igreja, fazendo parte desse corpo de Cristo. E o corpo de Cristo está esparramado pelos 4 cantos da terra. E nós temos que saber entender. Oh, aleluia. Faça-nos entender, Pai. Faça-nos praticar, Pai, viver essa palavra. Porque é isso que eu tenho entendido, é isso que eu tenho sido direcionada. Para que eu viva. Para que eu viva. Para que vocês vivam a palavra. Porque muitos querem ser os pregadores. Porque muitos querem ser os ministradores. Porque muitos querem ser os que ensinam. Mas poucos querem ser aqueles que vivem, que tenham posição, diz o Senhor. E nós precisamos nos levantar como verdadeira igreja que somos. Não é a placa A ou B ou C. É a igreja que entra pela porta. É a igreja que entra e sai. É a igreja que não vive só de palavras com falácias, mas com obras, com ações condizentes. É esse o avivamento que vocês pedem. É esse o avivamento que vocês devem ser, viver. É posição. É reluzir como a verdadeira igreja. Já chega só de palavras. Já chega só de falácias. Porque não há nada novo embaixo do céu, do sol. Porque os erros da humanidade são sempre os mesmos. Então agora viva a palavra. Seja a carta aberta de Cristo. Exale o perfume, o aroma de Cristo. Porque não vai adiantar nós só dizermos que somos cristãos. Só batermos no peito e dizer que estamos fazendo as coisas certas, mas vivendo tudo errado. Pai, através do Teu Espírito Santo, nos levante. Assim como o Senhor fez com os seus profetas, que muitas vezes eles mencionaram que caíram diante daquilo que estavam vendo e ouvindo. Mas o seu Espírito os tomava e os colocava de pé. Os colocava de pé. E por eles saberem da tua palavra, o Senhor colocava a palavra em suas bocas e eles diziam: faça-nos assim, mediante as situações da vida. Com o teu Espírito nos coloca de pé. E nos guia através do teu Espírito as palavras que iremos dizer para todo e qualquer um que nos confrontar com a mentira.
com caminhos ilusórios, com palavras que só massageiam o ego, mas que não transformam vidas. Que nós tenhamos a coragem de nos posicionar contra o sistema mundano que está entrando dentro desses apriscos. Eu te peço, Pai, dê-nos o entendimento, nos guie. Não nos deixe mais ser enganado por muitas vozes que não são a de Jesus. Eu te peço, Senhor, tome-nos nas tuas mãos, porque tem palavra que diz que duro é cair nas mãos do Deus vivo, mas eu ainda prefiro cair nas tuas mãos do que cair nas mãos dos homens, porque o Senhor, o seu amor dura para sempre e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Mas o homem não tem dó, o homem não tem misericórdia. O homem fala uma coisa, mas faz outra e ainda professa no teu nome. Então, por isso, Pai, eu ainda prefiro cair nas tuas mãos, porque o seu amor dura para sempre. E é nas tuas mãos também que eu coloco os meus irmãos nesse dia. E eu te peço, Senhor, dê o entendimento. E aqueles que creram na tua palavra, ouviram, reconheceram a voz do teu mestre nessa palavra, dê a cura a qual eles necessitam, dê a libertação a qual eles necessitam, dê a transformação de vida a qual tanto eles almejam. Que haja vida em plenitude, em nome de Jesus, em nome dessa porta das ovelhas, em nome desse que nos faz entrar e sair e encontrar pastos verdejantes, é o que eu te peço. E é nesse mesmo nome, Pai, que eu entrego essa humilde oração nas tuas mãos, já te agradecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Eu entrego essas palavras, irmãos, no nome santo e poderoso de Jesus. E encerro essa live dizendo: cuidado, irmãos, cuidado. Cuidado com o que vocês olham, cuidado com o que vocês assistem. Se vocês entraram por essa porta, se vocês, compreenderam a palavra, estão vivendo a palavra, não interessa muitas vezes as coisas, porque vocês vão saber absorver. Só que infelizmente a maioria de nós não compreende. A maioria de nós ainda não entrou por essa porta. Então estão comendo muitas vezes verdadeiros venenos na panela, estão achando que estão tendo vida, mas estão morrendo aos poucos. Tem muitas pessoas que não compreenderam. Então é esse o cuidado que nós temos que ter. Cuidado. Porque é tão triste de ver muitas vezes, às vezes, irmãozinhos de longas caminhadas se perdendo na fé, porque estão lá assim olhando os falsos profetas. Ai, glória a Deus, aleluia. Ai, vai ter um chave de carro, amém. Sabe, cuidado. Vocês não estão reconhecendo a voz do bom pastor. Estão morrendo envenenados. Cuidado, cuidado. Então é essas palavras que eu digo para vocês, irmãos. De repente, eu ainda vou ficar meditando nessa palavra. E eu vou longe ainda com isso. Eu sou assim. Às vezes até de madrugada eu me acordo e vou pensando. De repente até terça no programa eu falo novamente, de repente com mais palavras ainda. Então assistam também o programa terça-feira, Rádio Verdes Pampas FM, ou aqui direto no meu Face da live, que é transmitido lá da rádio. Lógico que eu sempre, como eu tô
a dispor de Deus. Se Ele quer mudar, Ele vai mudar, mas se Ele quiser que eu bata nessa mesma tecla, eu vou fazer tantas vezes se Ele me mandar. É Ele que manda, e eu costumo dizer assim, ó, manda quem pode e obedece quem tem juízo, e eu tenho juízo, graças a Deus. Então, assistam, irmãos, tá? Para que vocês, né, compreendam bem, amém? E mais uma vez eu digo, aqueles que não compreenderam, é só entrar em contato comigo no particular, que eu terei o prazer de conversar com vocês sobre o tema, amém? Entrego essas palavras no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, a porta das ovelhas e o nosso bom pastor, porque Ele é o único que tem poder para ao mesmo tempo ser o caminho, ser a verdade que conduz no caminho. Ao mesmo tempo que Ele tem o poder de ser a porta das ovelhas, Ele também tem o poder de ser o bom pastor que adentra as ovelhas por essa porta, leva e traz elas têm a liberdade nele, amém?